cérebro é uma máquina maravilhosa, extremamente sofisticada, mas é também profundamente vulnerável. Tudo o que acontece em volta de nós e dentro de nós nos modifica, nos impacta de alguma forma, mesmo que a gente não tenha consciência, mesmo que de forma automática. Se eu estiver num dia de muita alegria, de muita felicidade, sair de casa plena, numa escala de 0 a 10, eu estava com a minha felicidade no 8, no 9, e pelo caminho eu me deparo com um acidente de uma pessoa que eu nunca vi antes, ou de moto, ou de carro. Aquilo reduz a minha felicidade, o meu nível de felicidade, que era entre 8 e 9, ele passou a 7, a 6. E isso é protetivo. Isso porque nós somos seres sociais e o outro nos importa. E o outro influencia os nossos resultados, influencia o como eu vou estar me sentindo naquele momento diante daquela situação. Bom, visual, auditivo, sinestésico, olfativo, não importa quais as vias, é como se nós tivéssemos muitas antenas para captar esse universo, para nos dizer: você está correndo perigo, olha, pode ficar relaxado, você está seguro. E por que as pessoas estão tão ansiosas? Porque elas estão muito preocupadas com os riscos. Quanto mais eu olho para o risco, menos tranquilo eu estou, menos relaxado eu fico. Por consequência, mais estressado, mais angustiado, mais vigilante. E aí eu comprometo toda uma cadeia. A cadeia do sono, a cadeia dos exames, a cadeia do humor, da memória. Porque esses elementos todos, eles funcionam de forma sistêmica, onde uma coisa impacta a outra, como um efeito dominó. E eu quero trazer uma memória de um fato que aconteceu comigo há poucos dias. Eu estava no supermercado fazendo compras e eu passei por uma pessoa e essa pessoa não me chamou atenção, não a reconheci. Mas logo que eu passei, ela estava conversando com a mãe e eu ouvi a voz dela. Quando eu ouvi a voz dela, eu olhei para trás e falei: a Débora? Essa voz é da Débora. Ela olhou para mim e falou: ó, Nivalda. E aí a gente conversou e havia anos que eu não a via. Nós tínhamos estudado juntas no ensino médio e eu gostava muito dela, a gente era muito próxima. Mas depois do ensino médio, cada um foi para um lado e até então a gente não havia se encontrado. E foi muito gostoso. E aí você perceba que mesmo quando eu olhei para ela, eu não a reconheci. E não é porque ela estava muito diferente, não é porque eu estava tão diferente. Simplesmente não conectou. Mas aquela voz buscou aquelas memórias, buscou aquelas imagens aquelas experiências que a gente viveu lá atrás. E é assim o tempo todo. Essa magia, essa bênção que essa máquina nos possibilita de voltar no passado, de imaginar um futuro, de conectar-se com o presente, de conectar-se com as pessoas, de nos lembrarmos de cheiros que não existem aqui nesse ambiente, de sensações. Tudo isso é muito maravilhoso, tudo isso é muito divino. E a gente não se dá conta disso no dia a dia. A gente fica absorvido pela rotina, a gente fica perdido nesse mundo de fazer coisas e a gente não aprende a melhor forma de lidar com isso, a melhor forma de valorizar tudo isso. E às vezes a gente pensa: minha memória está ruim, os meus exames estão ruins, mas que horas a gente para entender um pouquinho disso daí?
para entender como é que a gente funciona, que coisas nós deveríamos comer, quais as coisas que nós deveríamos fazer para que a gente consiga ter essa bênção funcionando em plena potência. É isso que o autoconhecimento nos traz. É isso que a saúde física e mental nos possibilita. É mágico, é mágico. E se a gente não faz isso, o que a gente faz? A gente coloca no lugar coisas que não são tão importantes, que não são tão necessárias, que não são tão boas. E a gente tem dito muito sobre a tecnologia impactando a nossa vida. Existem pessoas que buscam na bebida, que buscam no computador, nas redes sociais, aquilo que falta dentro, porque ela não aprendeu a olhar para dentro e perceber o que é importante para mim. O que, se fosse 10 anos que eu tivesse que viver desta forma, será que eu estaria satisfeita? Será que eu daria conta? Coisas simples. Num mundo sofisticado, coisas simples é difícil, porque a gente quer o que o outro está querendo. A gente faz o que o outro está fazendo. Mas se nós estamos inseridos numa sociedade doente, o que nós estamos acompanhando é um comportamento doentio. É um comportamento que vai nos fazer cada dia mais ausente de nós mesmos. Ter uma máquina tão sofisticada exige de nós responsabilidade. Imagine que se você tiver um carro extremamente potente, que anda muito fácil, a 160, a 180 por hora, você não pode entregar esse carro a uma pessoa inexperiente, sem lhe dar as devidas advertências, sem ensiná-la a cuidar e assumir os riscos, perceber as consequências dos riscos. E a gente faz isso com o ser humano. Quando nós nascemos, nós somos dependentes do outro. A gente precisa do outro para nos alimentarmos, para trocar fralda, para colocar para dormir, para proteger do ambiente inseguro. E à medida que esse ser cria um pouquinho de independência, a gente vai soltando, mas muito pouco a gente ensina sobre a saúde mental, sobre a necessidade que a gente tem de desenvolver as nossas potencialidades, de perceber as nossas vulnerabilidades, porque o tempo todo, se nós não estivermos vigilante àquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente experimenta dos sentidos, de todos os sentidos, ainda assim a gente é impactado por eles. Essa troca do ambiente, ela é definitiva para nos fazermos crescer ou evoluir, ou retroceder na vida e nos tornarmos vazios, infelizes, ansiosos e depressivos. Nessa semana, eu gostaria de convidá-lo a olhar para essa máquina, a perceber como é maravilhoso você acordar e se lembrar de uma história de vida que você construiu, de se lembrar das pessoas amigas, das pessoas queridas que você conheceu, e como elas ocupam um lugar dentro de você que não é um lugar físico. Você não chega no pé e olha lá, eu tenho um amigo guardado no pé. Não. Mas se de repente você tem uma cicatriz nesse pé e no dia que você machucou, que você fez esse machucado, você estava numa situação com um amigo, toda essa emoção volta. A emoção, ela está no corpo inteiro. As memórias estão no corpo. Pense nisso. Aprenda a usufruir desse milagre que é você acordar com uma história. Mas só é milagre quando a gente olha para essa história e a gente se identifica com ela, quando a gente vê alegria nela, quando a gente vê vitória nela. E para que isso aconteça,
a gente precisa de ter cuidado, a gente precisa de ter responsabilidade, a gente precisa de ter carinho no dia a dia, nas pequenas coisas, para que os resultados se acumulem de forma positiva. Pense nisso. Até!